Pode sentar, querido. Oséias, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 2. Diz assim as Sagradas Escrituras: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe o nome dela Desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, e nem pela espada, e nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado, a desfavorecida concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque não sois meu povo, nem serei eu o vosso Deus. Até aqui, o versículo de número 9, eu vou pedir que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta no livro do profeta Ageu, para que nós possamos trabalhar esses versículos. Esse livro foi escrito pelo próprio profeta Ageu, meados do ano 750 a.C. Ageu foi profeta no reinado do rei Jeroboão, um reinado próspero, um reinado abundante, o mesmo reinado em que, mais à frente, o povo de Deus foi tomado cativo na Babilônia, sendo que naquele meio, naquela época, naquele povo, naquela cultura, havia o chamado de prostituição espiritual. Havia um povo pagão, o povo de Israel, cuja tribo havia se dividido, a tribo do sul e a tribo do norte. Oséias, profeta da tribo do norte, vocês conhecem a história. As 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul foram separadas depois da morte de Salomão, e o seu filho Roboão divide o reino de Israel em 2 tribos. Vocês conhecem a história. Nessa tribo do reino do norte havia muita idolatria do povo de Israel. O povo estava adorando a Baal, e isso trouxe indignação do Senhor. Havia muita corrupção, muita injustiça, muita imoralidade. E Deus, que sempre falou por meio dos profetas, fez diferente com a tribo do norte. Deus fez com que a vida do profeta falasse através dele para o povo. Em todas as vezes, o povo ouvia a voz do profeta, mas no caso de Oséias, era a vida de Oséias que falava ao povo. O contexto desse texto é que havia infidelidade do povo para com Deus. Nada diferente do nosso tempo hoje. Eu ouso dizer que o que aconteceu em Gênesis, naquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, talvez estejamos piores do que naquela época, nessa época de hoje. E eu não temo em dizer que isso não tem subido e agradado ao Senhor. Mas, voltando para o texto, Deus levanta Oséias para denunciar o pecado do povo.
para dizer que o pecado havia consequência e para chamar o povo ao arrependimento e posteriormente restaurar o povo. De costume, Deus sempre fez isso. Deus faz com que o povo dele seja reconhecido na terra. O povo normalmente desobedece ao Senhor. Deus traz exortação por meio de um profeta. Depois da exortação, o povo normalmente não se arrepende. Deus endurece o seu coração e faz cair juízo sobre o povo dele, colocando muitas vezes governantes maus. E quando o povo se aquebranta e se arrepende, Deus, por sua misericórdia e graça, traz restauração. Isso nós vemos acontecer repetidas vezes com a nação de Israel. Nesse texto, nós vemos que Deus pediu uma coisa extremamente difícil. Extremamente difícil. Eu não sei se Deus já pediu para você alguma coisa difícil antes de entrar no texto. Mas se você pensar na Bíblia, alguns personagens ou algumas personagens da Bíblia, parece que Deus, em alguns casos, resolve pedir coisas difíceis para aqueles que são seus. E eu estava me lembrando hoje, para quem que Deus pediu coisas difíceis? Deus pediu coisas difíceis, por exemplo, para Abraão. Quando ele, lá em Gênesis capítulo 15, diz: me entrega teu filho, teu único filho. E Abraão, sem demora e sem resistência, vai até um monte chamado Moriá para sacrificar a Isaque, o filho da promessa. Por exemplo, quando Deus manda Jonas ir pregar na cidade de Nínive, Jonas vai obedecer ao Senhor, mas era algo extremamente difícil para Jonas. Por quê? Porque Nínive era inimiga de Israel. Nínive havia se levantado e muitas vezes contra Israel. E Deus levanta Jonas para anunciar uma boa notícia para Nínive. Por exemplo, quando Deus manda a Moisés ir para Faraó. Olha que coisa difícil. A maior nação e mais poderosa da terra, o homem mais poderoso de todos, Deus manda ele lá falar com Faraó e dizer: Faraó, Deus mandou libertar o povo. Obviamente que Faraó zomba e ri de Moisés. Eu não sei se Deus já pediu para você coisas difíceis, mas Deus pediu, por exemplo, para Jeremias não se casar e nem constituir família. Dificílimo. Deus pediu, por exemplo, para Ezequiel, ao saber da morte da sua esposa, não ter luto e não ficar triste. Deus pediu para uma mulher chamada Maria, para virgem, perder a sua reputação. E Deus pediu o quê? Para Oséias. Pediu para Oséias se casar com uma prostituta. Esse foi o pedido de Deus para Oséias. Oséias, eu tenho um pedido para você, uma ordem. Você vai se casar com uma mulher chamada Gomer. E essa mulher é uma prostituta. Você vai tirar ela do prostíbulo e você vai levá-la para sua casa. Essa mulher não tem honra, essa mulher não tem reverência, essa mulher não vai te respeitar. E essa mulher ainda, Oséias, vai trair você. Ela vai continuar prostituta mesmo depois que você resgatá-la. Mesmo que depois de você dar a ela um nome. Mesmo depois de você dar a ela uma casa. Mesmo depois de você dar a ela uma condição de vida e sustento, essa mulher ainda vai te trair. Mas não só você vai casar com essa mulher, Oséias, você vai ter filhos com ela. E a Bíblia diz que eles tiveram 3 filhos. Aliás, desses 3 filhos, apenas um era de Oséias. Os outros 2 filhos, dizem historiadores, que foi fruto de traição dela com Oséias. E Deus usa esse casamento para mostrar a relação dele com Israel. Deus usa esse casamento profético para dizer: Oséias é o Senhor e a prostituta é Israel. Hoje seria: Cristo é o Senhor e a prostituta os pecadores pelos quais ele precisou morrer. A dizer, nós. Esse era o contexto, essa era a condição do que estava acontecendo
Então Oséias obedece ao Senhor, e Oséias vai e casa-se com essa mulher chamada Gomer. Essa mulher, ela era terrível, irmãos. Terrível. A Bíblia diz que eles tiveram filhos. Aqui, eu queria que você mantivesse aberta a tua Bíblia. Aqui no versículo 1, a partir do versículo número 3, primeiro no versículo 2 que nós lemos, o profeta se casa com a prostituta por uma ordem de Deus. Aqui no versículo 3, a Bíblia diz que ele tomou a Gomer como filha de Diblaim, concebeu-a e ela lhe deu um filho. Disse o Senhor: põe o nome desse filho Jezreel, porque daqui a pouco o castigarei pelo sangue de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Aqui a gente vai ter que voltar para entender o que estava acontecendo. Lá no livro de 1 Reis, havia uma rainha chamada Jezabel, casada com um homem chamado Acabe, que roubou uma vinha, uma propriedade de um homem chamado Nabote. Matou aquele homem porque ele não queria vender a vinha, e Jezabel mata aquele homem na sua vinha. E o profeta Jeú se levanta para dizer que Deus traria juízo. E Jezreel era o nome da cidade em que Nabote tinha uma propriedade. Nessa cidade em que o profeta Jeú se levanta para lançar uma profecia contra Jezabel, contra Acabe, contra todo o reino idólatra, aquela cidade se chamava Jezreel. E naquela cidade houve uma grande chacina. O juízo de Deus caiu sobre a vida de Acabe, sobre a vida de Jezabel, e um derramamento de sangue aconteceu naquele reinado. E aquela cidade se chamava Jezreel. Agora 200 anos haviam se passado, e Deus manda colocar o nome do filho de Oséias, Jezreel. Como que você colherá dos frutos das suas ações, ou você será marcado por uma chacina. Agora imagine, Oséias tem o seu filho, o filho dele cresce. No reinado de Jeroboão, ou em qualquer outro reinado, o segundo homem mais respeitado da nação, o primeiro era o rei, o segundo era o profeta. E o profeta tinha um filho, que o nome do filho dele era Chacina, ou ensanguentado pelo juízo de Deus. E aí vocês imaginam, Oséias criando o filho dele no reinado, e todo mundo olhando para Oséias, um homem de Deus, casado com uma prostituta, que não o respeitava, que não o honrava. E além disso, ele tem um filho, cujo nome desse filho é juízo de Deus, chacina causada pelas mãos de Deus. E assim cresce essa criança com esse nome terrível, marcado. E Deus queria com isso pregar ao povo de Israel com a vida de Oséias e a sua família. A Bíblia diz que eles tiveram um segundo filho. Com a Bíblia aberta, continue comigo a leitura. No versículo 4, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. Opa, estou no capítulo errado. Versículo de número 5, versículo 4, disse o Senhor, versículo 5. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Isso era para lembrar da chacina. No versículo 6, tornou ela a conceber. Valentina falou com Gilmar para ela baixar o som, e eu que sofro aqui. Foi Micheline, falou com Valentina. Veja como é, né? Como é que Deus age, né? Estou aqui tranquilo, na paz, pregando o evangelho da graça. Aí a minha esposa que me ama vai no ouvido de Valentina e diz: fala com Gilmar para ele baixar o som. Gilmar, como é um diácono abençoado, obediente, baixa o som. E eu vou ficando rouco e as vozes vão acabando. Olha como são as coisas, né, irmão? E Deus trabalha assim, irmão. E a gente não sabe, mas as coisas estão acontecendo mesmo que você não faça nada. E assim, aqui no versículo 6 diz assim: tornou ela a conceber, a Bíblia é aberta, leia comigo, e deu à luz a uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida. Por quê?
porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. O nome agora da segunda filha de Oséias, que não era dele, se bem que tem um ditado que diz que filho é quem é aquele, pai é aquele que cria. Oséias havia tido uma segunda filha, e a segunda filha, o nome dela era sem misericórdia, sem o favor de Deus, sem a graça de Deus, sem o amor de Deus. Agora você imagina o profeta Oséias chamando a sua filha no meio da multidão, dizendo: miserável, desgraçada, sem favor, vem cá e entra. Eu imagino as pessoas perguntando a Oséias, por que esse é o nome da sua filha? E todas as pessoas em Israel, o nome tinha um significado profético. E Oséias tinha que dizer: esse é o nome da minha filha, porque Deus mandou colocar esse nome nela, porque esse nome representa vocês, Israel, sem favor, sem a graça, sem o amor de Deus. Mas por quê? Por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa da prostituição, por causa do pecado, por causa da teimosia. E aí Deus ensina ao povo que não tem como ter o favor de Deus, nem a bênção de Deus. Fique bem atento ao que eu vou te falar aqui agora. É impossível ter o favor de Deus quem está em desobediência ao Senhor. Posso ouvir um amém? É impossível. Era essa a mensagem para Israel. Era essa a mensagem para o reino do norte. Era essa a mensagem para um povo que, por ora, estava próspero, mas idolatrando a outros deuses como Baal, que estavam agora distantes do Senhor, que estavam agora na vida e na prática do pecado, que estavam agora virando as costas para Deus. E Deus mandou um recado para eles, dizendo: eu não darei favor a vocês. Vocês não terão a minha graça. Vocês não terão o meu cuidado. Vocês não terão o meu livramento. Vocês não terão a minha provisão. E chegou no reino do norte uma grande crise, uma grande escassez, uma grande necessidade. E o povo, ao invés de se voltar para Deus, a Bíblia diz que eles procuram o Egito e procuram a Síria para buscar socorro financeiro. A economia agora entra num caos e as pessoas estavam desesperadas, e ao invés de se voltarem para Deus, eles se voltam para os homens. Ao invés de se renderem a Deus, eles se dobram àquilo que era natural. Eles esqueceram que havia um mundo espiritual, que havia um rei sobre o rei, que havia um senhor sobre os senhores. Eles não atentaram para a mensagem profética de Oséias. Eles não atentaram que eles eram como a prostituta Gomer ou Gomer. Eles não atentaram que eles estavam em desobediência ao Senhor. Eles não atentaram que Deus queria que eles se arrependessem dos seus pecados, das suas falhas, das suas mazelas, e colocassem a vida deles em ordem. Talvez a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém não é alguém ficar sem dinheiro. Aqui aconteceu com o povo. Talvez a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém não é alguém ficar doente. Talvez a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém não é alguém ter problemas na sua casa ou problemas na sua família, como era o caso da casa de Oséias. Talvez o maior problema que nós possamos enfrentar seja não ter o favor de Deus sobre a nossa vida. Esse talvez seja o maior problema da igreja. Esse talvez seja o maior problema da nossa casa. Esse talvez seja o maior problema do nosso chamado. Esse talvez seja o maior problema de um casamento. Não ter o favor de Deus, não ter a bênção de Deus, não ter a mão de Deus sobre a nossa vida. E assim era o nome dessa filha de Oséias, desfavorecida, sem graça, sem livramento, sem a bênção. Eu pergunto, e obviamente é uma pergunta retórica, não precisa que vocês me respondam:
Quantos hoje estão nessa condição de não ter o favor de Deus? Quantos hoje estão recorrendo ao Egito ou à Síria para buscar o socorro e não estão buscando no Senhor? Quantos hoje estão sem se arrepender dos seus pecados, agindo como se Deus fosse inexistente, como se a vida fosse apenas o esforço do meu trabalho, das minhas mãos, como se nós vivêssemos em uma bolha? Quantos de nós não somos esse Israel de Deus, vivendo uma vida dissoluta como a do filho pródigo? Quantos de nós estamos achando, como Sansão, que a desobediência não causa nada? Porque lembra, na vida de Sansão, ele desobedece e continua com forças, ele desobedece e continua com forças, ele desobedece e continua com forças. É como se ele tivesse uma vida dupla. Eu peco, mas eu estou na igreja. Eu peco, mas eu sento à mesa do Senhor. Eu falo mal, mas eu estou na mesa, na casa do Senhor. Eu não honro, mas eu estou na casa do Senhor. E um dia as forças de Sansão desapareceram, porque a misericórdia de Deus, elas se renovam. Mas um dia ele fala: até aqui. E é exatamente isso que Deus estava tentando dizer para o povo de Israel: a minha graça não está mais sobre a vida de vocês, o meu cuidado não está mais sobre a vida de vocês. Se tem um temor que eu tenho, é que os meus pecados não encontrem o caminho da volta, o caminho do arrependimento. Não sejamos hipócritas. Falei isso domingo passado. Todos nós cometemos pecado. 1 João, capítulo 2, versículo 3, diz que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Se você olha para mim e diz: pastor, eu estou em santidade, eu não pequei, eu não vou falar para você, mas na minha mente eu vou dizer: mentirosa, mentiroso. Porque todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós frequentemente erramos. O problema não é que nós erramos, o problema é nós não percebermos que estamos desagradando ao Senhor. Esse é o grande problema da igreja. Esse é o grande problema do servo de Deus e da serva de Deus. Viver a semana inteira sem obedecer ao Senhor e achar que Deus está satisfeito com a minha vida e com a tua vida. Mas eles tiveram um terceiro filho. A minha Bíblia diz, aqui, no versículo de número 8, depois de haver desmamado a desfavorecida, como era o nome dela? Como era o nome dela? Imagina, ao invés de chamar Larissa, chama desfavorecida. Ao invés de chamar Leda, desfavorecida. Imagina o nome dessa criança. Depois de ela deixar de mamar, depois de haver desmamado, desfavorecida, concebeu e deu à luz a mais um filho. Disse o Senhor a Oséias, versículo 9. Está lendo comigo? Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei seu Deus. Meu Deus do céu, Jesus. Olha o nome do terceiro filho. O nome do terceiro filho não é meu povo. Não me pertence. Imagina a situação e a cena de você ter 3 filhos, um chamado Chacina, o outro chamado Desgraçada, ou desfavorecida sem a graça, desgraçado. E o outro ser chamado de não pertence a Deus. Era o nome dos 3 filhos de Oséias. Era o cenário de Israel. Era um povo idólatra. Havia desobediência. Havia culto a Baal. Havia materialismo e desespero econômico com busca de socorros humanos e não espiritual. Não havia arrependimento. Não havia o caminho da volta. Não houve convicção de pecado. E assim a história de Israel vai se desdobrando. Chacina, desgraçada, e não é minha, ou não me pertence. Era o nome dos 3 filhos do profeta Oséias. Era o nome de Israel que Deus havia dado para eles.
Gomer ou Gomer, prostituta, o que ela faz? Ela abandona a sua casa. O capítulo 2 e 3 conta a história dessa mulher. Que mulher terrível. Ela abandona a sua casa e volta para o prostíbulo. Deixa os 3 filhos com Oséias e vai se prostituir. E no meio da prostituição, um homem, um cafetão, um prostituto, compra ela. E ela se torna escrava agora deste homem, escrava do pecado. Porque a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado antes do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aquela mulher simboliza Israel, mas também simboliza a igreja de Jesus Cristo, alcançada pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Aquela mulher se prostitui, se vende. Oséias vai até essa mulher mais uma vez, porque Deus manda ele ir buscá-la e resgatá-la. Imagina que vergonha, imagina que desonra, imagina que situação constrangedora. Oséias vai buscar a sua esposa prostituta num prostíbulo. Chegando lá, ele leva presentes para ela. Ele compra ela ao seu senhor, ao seu cafetão. E ele diz para que ela voltasse agora com ele resgatada. E ela diz que tudo que é dela veio de Baal. Que ela não recebeu nada dele, que ela era idólatra. E ela não quer ser resgatada. Alguma semelhança com os pecadores que não querem Cristo? Alguma semelhança com homens e mulheres dos nossos dias que não querem se render ao Senhor? Essa história não é uma história fictícia, é uma história real. Essa é a história da nossa vida. Essa é a história dos que rejeitam a Cristo. Essa é a história dos que preferem viver na prática do pecado. Essa é a história daqueles que não querem. Ela estava magra, doente, acabada, no mercado como escrava, e tem um leilão para ser comprada. E o leilão mais alto que é dado é o de Oséias. Ele fala, eu quero comprá-la. E ele dá o leilão mais alto para aquela escrava. Quem foi que pagou o maior preço de todos para resgatar o maior de todos os pecadores? O maior leilão que já existiu na face da terra foi Cristo dizer, eu entrego a minha vida por favor deles, para que eles sejam lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há nenhuma semelhança. Na verdade, tudo isso é uma cristologia profética do profeta Oséias, que atravessa gerações e até os dias de hoje, nós vivemos e estamos, salvo as exceções, como Gomer, não querendo obedecer, não querendo servir, não querendo compreender quem é esse Deus. Eu estava hoje meditando sobre esse texto e eu fiquei muito constrangido. Porque talvez sejamos muito mais parecidos como o jovem rico. Em que Jesus chegou para ele e disse, uma coisa ainda te falta. Ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha honra, ele tinha respeito, ele tinha respaldo, ele tinha status. Ele tinha tudo, reconhecimento. E Jesus diz, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens e dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que ele saiu triste, porque ele era um homem de muitas posses e riquíssimo, e não queria servir a Deus. O que é isso senão Gomer, que não quer abrir mão de algo que Deus quer tirar de nós? A pergunta que eu faço hoje é, será que eu e você estamos dispostos a obedecer o Senhor em algo difícil que Ele nos peça? A pergunta que eu faço para você hoje é, será que se fosse o nosso filho, como foi de Abraão, entrega o teu filho, teu único filho? Será que fosse o casamento ou a virgindade de Maria dizendo, entregue-me a sua virgindade e a sua vida para ser a mãe do meu filho? Será que como Noé, ficar décadas construindo uma arca e ser zombado por todos, será que obedeceríamos? Não precisa tanto, irmão. Não precisamos construir uma arca, não precisamos entregar o nosso filho.
Não precisamos entregar a virgindade como Maria. Não precisamos ir falar com Faraó como Moisés. Não precisamos ficar sem se casar como Jeremias. Não precisamos isso. A única coisa que precisamos é nos arrepender dos nossos pecados e dizer que Ele é o Senhor da nossa vida e tomarmos uma decisão de dizer: não quero viver na prática do que o mundo produz, não vou depender da Síria nem do Egito, não vou depender da economia das pessoas e nem da resposta dos homens. A minha resposta é: eu quero me voltar para Ti, Senhor. Essa é a nossa resposta. Porque hoje é noite de sentar à mesa do Senhor. Com todo respeito e com todo carinho, essa noite Deus está nos chamando de Gomer. Com todo respeito e com todo carinho, Deus não quer nos chamar de desfavorecidos. Deus não quer nos chamar de uma chacina realizei. Deus não quer nos chamar de não é meu povo. Deus quer nos chamar de Jacó, de Israel, povo meu. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É disso que Ele quer nos chamar essa noite. Eu não sei, sinceramente eu não sei, se eu e você estamos dispostos a dizer não. Porque, como aprendemos hoje na escola bíblica, a maior autoridade do crente não é orar em línguas. A maior autoridade do crente não é ter visões nem sonhos proféticos. A maior autoridade do crente não é pregar ou profetizar. A maior autoridade do crente não é ter revelações. A maior autoridade do crente é dizer não para o pecado. Eu não sei se eu e vocês estamos dispostos, a partir de hoje, dizer: Senhor, retira de mim aquilo que não te agrada. Eu não sei se eu e você estamos dispostos a partir de hoje, e não estou falando de palavras que saem da boca, eu não estou falando de eloquência, retórica, eu não estou falando de vestimentos, eu estou falando de verdade intrínseca dentro de nós. Senhor, eu não quero viver em pecado, eu não quero te desobedecer, eu não quero estar longe de ti, eu não quero, Senhor, ser chamada de Gomer, eu quero ser Israel. Eu não sei se eu e você estamos dispostos a isso, a abrir mão, a se desfazer de hábitos, a romper relacionamentos, a assumir compromissos com Deus. Eu não estou falando de igreja, irmão. Eu estou falando de assumir compromissos com Deus. Eu estou falando de você saber, você dizer para Deus, porque Ele já sabe. Você dizer para Deus onde é a sua fraqueza e dizer: Senhor, essa é a minha fraqueza. Eu quero a partir de hoje vencê-la. Eu quero vencer os meus medos. Eu quero vencer as minhas preocupações. Eu quero vencer a minha carnalidade. Eu quero vencer o meu jeitinho brasileiro. Eu quero vencer as minhas manias. Eu quero vencer as minhas falhas de caráter. Eu quero vencer as palavras que eu digo, mas eu não cumpro. Eu quero vencer, Senhor. Eu não sei se eu e você estamos dispostos a abrir mão. Interessante que a gente vive numa época de tecnologia e a gente vai passando assim no celular, né? E eu estava fazendo assim agora no papel. Eu não sei se eu e você estamos dispostos a abrir mão da satisfação da nossa carne para termos uma nova identidade. Para dizer o que eu disse no discipulado terça-feira para os irmãos, 2 Coríntios capítulo 5. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na minha vida. Eu não sei se eu quero viver novidade de vida ou se eu quero repetir essa vida mais um ano, mais outro ano, mais outro ano. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez nós estejamos a um posicionamento de viver coisas sobrenaturais na nossa vida. Talvez nós estejamos a uma decisão de romper com a velha natureza. Mas pastor, o meu nome já está escrito no livro da vida. Eu já me converti, eu já fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, eu já sou membro da igreja,
Eu já tenho sido fiel, eu sou até obreiro na casa do Senhor. Irmãos, eu estou falando de pecados, eu estou falando de frieza, eu estou falando de ausência da presença de Deus. Eu estou falando de você ir mais fundo, eu estou falando de você não ser raso, de você não ser fraco, de você não ser apático espiritualmente e entrar numa nova etapa espiritual. Eu quero isso para a minha vida. Você quer isso? Eu posso ouvir um amém? Eu quero isso para a minha vida. Eu não quero, de verdade, irmãos, que daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu esteja lutando contra o mesmo pecado. Eu não quero que daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu esteja com os mesmos temores e as mesmas ansiedades da minha alma. Eu não quero que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu esteja reclamando das mesmas lutas que eu tenho vivido hoje. Eu quero viver coisas novas na minha vida. E não tem como viver coisas novas, não tem como viver a bênção de Deus na nossa vida, enquanto nós não assumirmos diante do Senhor: Senhor, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata agora. É posicionamento, é postura, é decisão, é nova vida. Eu não sei se a gente está disposto a isso. Eu não sei se as mulheres estão dispostas a dizer para os seus maridos: não farei isso porque eu temo ao Senhor. Eu não sei se os homens estão dispostos a dizer: você não vai servir, eu vou servir o meu Deus. Eu não sei se nós estamos dispostos a chegar para os nossos filhos e dizer: eu erro também, eu sou falho também, mas eu quero que você siga comigo na igreja, porque eu quero que você veja que eu sou falho, mas Deus me restaura, que eu sou fraco, mas Deus me fortalece. Eu quero que você seja verdadeiro com a sua família. Eu não sei se a gente está disposto a tirar a nossa capa do Instagram e mostrar quem verdadeiramente nós somos. Não sei, isso não dá ibope, não dá like, não dá curtida, nem comentário e nem compartilhamento. Mas é isso que agrada ao Senhor. Há 2 meses atrás eu encontrei um amigo, que o nome dele é Barbosa. Eu estava num treinamento, Caleb estava lá comigo nesse treinamento. E Barbosa, na hora do café, do intervalo, Barbosa falou assim: Marcelo, eu queria conversar contigo 10 minutos. Eu falei: podemos conversar, claro. E na hora do intervalo, lá do coffee break, ele falou assim: Marcelo, você lembra que há 5 anos atrás, você estava dando uma aula, e você disse: hoje é o dia do basta. Aí eu disse para ele: não lembro. Aí ele falou: então, você fez esse exercício com a gente. E você pediu para a gente escrever 3 coisas que a gente iria dar um basta na nossa vida. E naquele dia, eu escrevi que eu pararia de beber, disse Barbosa para mim. Naquele dia, eu escrevi que eu pararia de me prostituir. E eu nem sabia de nada disso. Naquele dia, eu falei para ele que eu deixaria de ter uma vida dupla. E eu vim hoje aqui te agradecer, porque hoje eu sou um servo de Deus, hoje eu sou casado, hoje eu não bebo mais, e hoje eu sou um empresário que tem 14 pessoas trabalhando no meu negócio. E eu vim aqui chorando, me abraçou e me agradecendo. E eu não fiz nada, eu só disse para eles assim: hoje é o dia do basta. Escrevam no papel quais são as 3 coisas que vocês deixarão de fazer, que estão travando a tua vida. Obviamente aqui não é um treinamento de educação financeira. Obviamente aqui não é um treinamento, empresarial. Mas eu poderia dizer para você hoje: qual é o basta que você precisa dar na tua vida hoje, que poderia ser um grande testemunho daqui a 2, 3, 4 ou 5 anos. Eu não sei. O da sua vida eu não sei. O da minha eu sei. Mas eu não vou falar para você, porque você sabe o seu e você não vai falar para mim. Então, façamos diante de Deus as nossas confissões. Façamos diante do Senhor com inteireza e verdade: Senhor, eu quero vencer essas mazelas, essas fraquezas. Eu quero apresentar diante de ti aquilo que está me atrapalhando de viver coisas novas na minha vida. E nós vamos sentar à mesa do Senhor e pedir que o Senhor não dê a nós o nome de chacina, desfavorecido e não é meu povo. Vamos pedir que Deus dê nomes diferentes para a gente. Pedir que Deus diga para nós: é o meu povo.
tem a minha graça e tem vida em abundância. Vamos pedir para que Deus faça isso na nossa vida. Esse é o desejo do meu coração. Nós não vamos sentar mais uma vez na mesa do Senhor. Talvez seja a última vez que a gente sente a mesa do Senhor com essa vida que levávamos até hoje. Talvez seja a última vez que nós, me perdoe a expressão, tomamos vergonha na cara diante do Senhor. E não negligenciaremos mais a oração. Talvez seja a noite para dizer: Senhor, não vou mais negligenciar jejuns, orações, leitura da palavra, porque eu sei que é isso que me alimenta. Talvez seja essa noite em que Deus está esperando e dizendo para nós aquilo que Ele disse em Isaías no capítulo 6. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías responde e diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Talvez hoje Deus queira levantar os Isaías, as Isaías nesse lugar. Talvez Deus faça coisas sobrenaturais por causa de um posicionamento que eu e você vamos tomar essa noite. E quando eu falo de coisas sobrenaturais, eu estou falando de coisas sem explicações humanas. Eu estou falando de coisas que não há como a lógica, não cabe na nossa mente aquilo que Deus pode fazer. A palavra do Senhor diz no Salmo 86, versículo 17, que Deus nos dará sinais do seu favor. Deus não pode dar sinais do favor dele se eu for a mesma pessoa. Mas com o favor de Deus eu vivo proezas, prodígios, maravilhas e coisas sobrenaturais, só com sinais do Senhor na minha vida. A palavra do Senhor diz que Deus abre portas onde não há portas. Mas Deus não pode abrir portas se eu for incrédulo, se eu estiver na prática da desobediência. As portas não se abrirão para mim. Deus não me mostrará coisas sublimes e doces e profundas do seu reino e da sua palavra, enquanto eu for um menino, correndo para lá e para cá, procurando ventos de doutrina. Lembra que Paulo disse: quando eu era menino, eu andava como menino, falava como menino, fazia as coisas de menino. Mas hoje, e hoje pode ser dia 7 de junho de 2026, mas hoje eu deixei as coisas de menino. Deixei as coisas de menino. Eita Jesus. Eu já estou encerrando porque a gente vai sentar à mesa do Senhor. Mas você está disposto a entregar ao Senhor aquilo que você mais ama? Está disposto a confiar sem entender? Está disposto a obedecer apesar do sofrimento? Está disposto a abrir mão da tua reputação? Você está disposto a colocar a vontade de Deus acima da sua vontade? Não é para todo mundo. Obviamente que não é para todo mundo. É só para quem ouve a voz dele quando ele diz: siga-me. Não é para todos. É só para quem resolve seguir o Senhor e andar na contramão deste mundo. Hoje eu coloquei no ChatGPT uma pergunta assim: quais foram todos os mandamentos que Jesus estabeleceu nos 3 evangelhos? Eu dei um comando no GPT e disse assim: e desses mandamentos pode tirar os repetidos dos 3 livros, porque vão repetir um do outro. E na minha resposta apareceram 70 ordens de Jesus, que diziam: batam na porta, que diziam: perdoe os que te machucaram, que diziam: siga-me, que diziam: arrependa-se, que diziam: não tenha medo, que dizia: busque, que dizia:
impõe as suas mãos. E eu fui lendo aquelas ordens de Jesus para os discípulos, e eu disse, será que eu sou disposto a obedecer ao Senhor? Em tudo que Ele quer que eu obedeça? Será que eu e você estamos dispostos a obedecer ao Senhor? A orar por aqueles que nos perseguem? Será que estamos dispostos, eu e você? Imagina, irmão, Oséias. Eu fico imaginando, o Senhor, não pede um negócio desse para mim não, porque eu não vou conseguir. Mas Deus pediu para Oséias casar com uma prostituta e ter filhos com ela. Eu não sei o que Deus está pedindo para você. Sinceramente, eu não sei. Mas sem medo de errar, uma coisa eu sei. Deus está pedindo para você e eu obedecê-lo. Amém? Obedecê-lo. Porque tem alguns textos conhecidos desses 13 capítulos do livro de Oséias, muito conhecidos. Um deles é, o meu povo sofre porque lhe falta, Oséias 4:6, porque lhe falta conhecimento. Jesus disse isso. Jesus disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse isso. Mas Oséias também disse que era melhor obedecer do que sacrificar. Oséias disse que quem semeia vento colherá. Não é um ditado do mundo não, viu, irmãos? Foi Oséias que disse isso, Rafael. Quem semeia vento colherá tempestades. A gente acha que é um ditado do mundo isso, não é? Mas não é. Deus quer virar uma página na nossa vida. E as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na nossa vida. É isso que Deus quer na nossa vida. E eu e você temos a possibilidade de dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero, Pai, participar dessa nossa etapa, dessa nova etapa que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero. De todas as ordens que Jesus deu, a mais importante de todas, dessas 70 ordens que Jesus deu, a mais importante de todas é, siga-me. Seguir a Jesus, é isso que a gente precisa fazer, seguir a Jesus. Não seguir um partido, não seguir a nossa emoção, não seguir a nossa vontade, não seguir a economia, não seguir os nossos medos, as nossas ansiedades, seguir a Jesus. Porque enquanto seguimos a Ele, Ele vai tirando de nós tudo que nos atrapalha e vai acrescentando em nós aquilo que nos falta. Eu preciso encerrar dizendo uma única coisa para vocês. Eu quero ouvir do Senhor que Ele será o meu Deus. É isso que eu quero ouvir do Senhor. Porque o povo de Israel ouvia os filhos dizendo, não é o meu povo. Mas eu quero que Deus me diga, é meu filho, é meu povo. O que eu quero ouvir do Senhor é que Ele possa dizer assim para mim, irmã, você tem o meu favor. Você tem a minha graça. Você tem o meu livramento. É isso que eu quero ouvir do Senhor para a minha vida. Eu não sei o que é que você veio ouvir aqui essa noite. Hoje eu vou culto de Santa Ceia. Eu vou lá, culto de Santa Ceia. Mas o que Deus quer de mim e de você hoje chama-se obediência. Obediência. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos seus pecados,